E aí, vamos chegar agora à parte 2 do nosso programa, para falar de mais uma polêmica, a lenda do jogo das barricas. Michael Serra vai trazer as explicações dos fatos que aconteceram no dia 3 de agosto de 1938, há 87 anos. Essa polêmica desse, não é nem polêmica, na verdade, essa lenda, porque ela diz, sobre a lenda das barricas, bem, é o seguinte, você sabe o que é uma barrica? O que Bom, seria uma barrica? eu acho que é aquele onde o Pica-Pau descia nas cataratas, né? Isso, eu também imagino a mesma coisa, é um barril onde que se envelhecia vinho ou conhaque, coisas do tipo. E, enfim, essa lenda surge falando que o São Paulo teria guardado dinheiro, que teria sido doado pelos outros clubes para salvar o São Paulo, algo do tipo, né? Tipo, como se as pessoas têm um pouco de mentalidade que as pessoas do passado são inferiores às pessoas do presente. Como se pessoas do passado não tivessem maleta para guardar dinheiro. Por que guardar numa barrica que nem é coisa feita para guardar dinheiro? Enfim, é umas coisas assim, umas lógicas da cabeça do senso comum das pessoas que elas menosprezam as pessoas do passado. Acham que as pessoas do passado viviam em cenário preto e branco. Mas enfim, falando sério, nunca houve nada disso. O que houve é mais um cenário de Copa do Mundo, depois daquela que o São Paulo quase levou ao fim do São Paulo, foi em 34, a Copa do Mundo em 1938. A Copa do Mundo em 1938 foi mais organizada, o Brasil fez um baita sucesso lá na França e tudo mais, partilha da competição. Mas aqui no Brasil, a gente tem que lembrar o seguinte, que os clubes tinham acabado de se profissionalizar e que a única fonte de receita dos clubes na época era uma só, era bilheteria. Ou seja, precisava ter jogo para conseguir dinheiro, para pagar os jogadores que viriam disco, basicamente. É curioso você ver nas pistas de jogadores do passado, que mesmo eles vivendo disso, oficialmente, recebendo dinheiro por isso, eles ainda tinham outra profissão. Você vai ver, jogador tal, o que é? Profissão sapateiro, profissão, sei lá... Mais ou menos o que aconteceu com o Alckmin, lá, o time que jogou a Copa do Mundo. Isso, é basicamente isso. Tipo, oficialmente é profissional, só que estava numa fase muito inicial que esse profissionalismo não sustentava os jogadores. Plenamente. E, enfim, mas de qualquer forma, com a Copa do Mundo, os clubes tinham que se sustentar de alguma maneira e não havia outra maneira que a não ser promover amistosos, promovendo torneios amistosos que, tipo, oficialmente não valiam grande coisa porque não era o campeonato oficial da federação, que na época só havia um campeonato oficial, que era o campeonato estadual. Então, sem ter esse campeonato paralisado por causa da Copa, eles tinham que... Todos os clubes faziam algum tipo de atividade para promover os recursos e continuar ativos. Tipo, não é questão de salvar ou não. É o dia a dia, a rotina comum. Amistosos acontecia. E um desses, o São Paulo, em julho de 38, promoveu um torneio, uma taça chamada Taça Henrique Mundel. Que, se não me engano, é até o nome de dirigente do Corinthians. Meio para homenagear ele. E esse torneio, primeiramente, seria um torneio de tiro curto, ao estilo torneio início, que eram todos os jogos no mesmo dia e não eram jogos de tempo oficial. Então era menos tempo. Não lembro agora se era 10 por 10 ou 20 por 20 minutos. Até para caber tudo num dia só, né, nesse evento. E era um sistema eliminatório simples. Era a Palestra contra Corinthians, Portuguesa contra São Paulo. Quem ganhasse faria a final. São Paulo perdeu logo de cara para Portuguesa 3-0. E o Palestra e o Corinthians, se não me engano, deu Corinthians. Eu acho que no fim foi o Corinthians o campeão, não lembro direito agora. Mas não importa muito. A questão principal é que esse evento era gratuito. Tipo, torcedores portugueses, Corinthians e Palestra não precisavam pagar nada. Os únicos que eram cobrados eram os torcedores do São Paulo. Eles tinham que apresentar a carteirinha. Tinha mais ou menos isso. Então quem tinha isso pagava. Eram só torcedores do São Paulo. Agora você imagina, como é que um evento de tiro curto, um dia, gratuito para a maioria das pessoas que foram. Também não foi muita gente lá também não, porque era amistosinho, não valia nada. Como é que isso poderia salvar um clube da falência? Quase ninguém pagando nada, ninguém sendo obrigado a pagar. E ainda mais, imagina que essa rendinha de nada ia encher barricas de dinheiro para salvar um clube de falência. Bom, enfim, que nem existe as barricas propriamente dito. E o fato mais importante de tudo isso, nesse mesmo período, de julho, agosto de 38, o São Paulo estava em processo de aquisição de um clube
que o São Paulo teve que investir dinheiro, primeiro, para pagar os salários de jogadores desse clube e depois para adquirir a dívida desse clube, adquirir esse clube propriamente dito, que era o Clube Atlético Estudante Paulista. Por que o São Paulo fez isso? Esse Clube Atlético Estudante Paulista vem da união justamente de um dissidente do próprio São Paulo que se separou do São Paulo em 35, naquele processo de vai ou não vai, que era o Estudantes de São Paulo. O Estudantes de São Paulo se fundiu depois com o Clube Atlético Paulista, que era um time que tinha o direito de uso de um campo, de poucos campos da cidade na época, que eram ainda válidos para campeonatos oficiais, que era o campo da Rua da Moca, a Antártica Paulista, na Rua da Moca, que não existe mais hoje. Então, visando até usar esse campo São Paulo, que é fundado em 35, então não tinha um campo onde treinar, onde jogar. Então, pensando em adquirir o direito de usar esse campo na Rua da Moca, o São Paulo falou, olha, a gente pode realmente incorporar o Clube Atlético Estudante Paulista, que seria um ganho considerável pra gente. Como é que o São Paulo conseguiu adquirir esse clube? Esse clube, meses antes, se deu muito mal numa excursão que ele fez pela América do Sul. Foi enganado por um empresário que roubou todo o dinheiro deles. E todos os ganhos que ele teria naquela excursão, e enfim, o clube ficou endividado. Os jogadores estavam com salário atrasados e tinham ameaçado, se não me engano, eles tinham atacado até a sede do Clube Atlético Estudante Paulista em represárias. Vamos destruir tudo aqui se vocês não pagarem a gente. O São Paulo foi, antes mesmo da fusão, pagou o salário desses jogadores atrasados porque eles não destruíram o Paulista. E a partir disso se começou, na época desse torneio das barricas aí, se começou o processo de negociação, o São Paulo foi pagando os jogadores e depois, em 12 de setembro de 1938, o São Paulo finalizou a aquisição dos Estudantes Paulistas. Como é que o São Paulo estaria à beira da falência, desacessado por dinheiro de merreca, de barrica, e adquirindo um clube como o Estudantes Paulista, que ia muito bem nos campeonatos anteriores da Federação Paulista, tinha entrado em quinto, sexto, sétimo lugar, e melhorou consideravelmente o próprio elenco do São Paulo, que a partir disso o São Paulo foi vice-campeão paulista em 1938. Em 1938 mesmo aplicou a maior goleada da história do São Paulo sobre o Palestra, vencendo por 6. Enfim, é uma lorota que surge da cabeça das pessoas muito tempo depois, e documento de época você percebe que, documento de época você só percebe uma coisa, falando que era gratuito. E que, os jornais podiam convocar que quem quisesse contribuir com a campanha seria bem-vindo, mas era gratuito. Isso é o que se tem de fato. E aí, gostou do nosso conteúdo de hoje? Ficou sabendo mais aí sobre a lenda do Jogo das Barricas? Na parte 3 da nossa entrevista com o historiador Michael Serra, nós teremos mais uma polêmica, que o São Paulo quis tomar o Parque Antártica. Essa lenda urbana que se conta também será esclarecida no nosso próximo programa. Vem com a gente, fique ligado aqui na Rádio Fute Mais.